Olá, gente, boa noite. Seja muito bem-vindo ao TBC Esporte, que está em conjunto também com a TV Alego, com a Rádio Brasil Central AM 1270 e com a RBC FM 90,1. Prazer em ter a audiência de vocês. O WhatsApp para você entrar em contato com a gente é o 992298580. E lembrando também que temos TBC Esporte nas redes sociais, em todas as plataformas digitais, para você acompanhar, tá bom? Dando boa noite agora para esse timaço de comentaristas que está aqui comigo essa noite. Bem-vindo, Dante Keller. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, amigos. Daniel, Vitor. Boa noite a todos de casa. Hoje nós poderemos ter um grande jogo do Atlético na Copa do Brasil. É em Porto Alegre, é claro. Mas o Atlético pode fazer uma daquelas grandes partidas e trazer para a gente, para o estado de Goiás, uma vitória e mais uma classificação. Thaís. Boa noite, Vitor Monteiro. Bem-vindo. Obrigado, Thaís Freitas. Boa noite para você, Daniel Santana, Dante Keller. Ótima noite em especial para você que nos acompanha em mais uma edição aqui do TBC Esporte. E como é nossa ideia, hoje mais uma vez colocaremos em prática, abrir um pouco os nossos horizontes, não falaremos só de futebol. Hoje a gente vai destacar muito sobre o vôlei goiano em destaque no cenário nacional e também tem surpresa. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um anúncio importante, um anúncio bem legal daqui a pouquinho aqui no TBC Esporte. Eita, coisa boa vindo aí, Daniel Santana. Boa noite. Boa noite, Thaís, Vitor, Dante Kelly, amigos de casa. Eu vou repetir um destaque, porque é muito importante para o Atlético Goianiense que busque uma vitória fora de casa, que busque essa classificação. Não é impossível, como alguns já estão colocando aí. O Atlético é um clube que o seu histórico nesse Campeonato Brasileiro da Série A, apesar de competições diferentes, é de um time que joga melhor fora de casa do que dentro de casa. Então, que o Atlético esteja empenhado hoje e concentrado para buscar uma classificação que seria excepcional financeiramente para o clube e esportivamente fundamental para a torcida. Já que você iniciou o assunto, Daniel, a gente começa então essa noite falando já do Atlético Goianiense, que entra em campo daqui a pouquinho, 9h30 da noite, contra o Internacional lá no estádio Beira-Rio. Foi lá para o sul do país e apesar da desvantagem por 2-1 por ter perdido a partida aqui de ida, o Meia Chico falou em entrevista coletiva hoje e acredita sim que dá para virar esse jogo. Estamos pé no chão, humildemente, né? Vamos jogar contra um time que está em cima da tabela do Brasileirão, só que a gente sabe que é totalmente outro campeonato, é uma mata-mata. O jogo não acabou, né? Passou o primeiro tempo e temos o segundo tempo no casa deles, né? Fora de casa. E a gente tem feito bom jogo fora de casa. Então, com certeza, a gente estamos bem focado, a gente está preparados para fazer história no clube e seria uma coisa incrível, né? E a gente sabemos, a gente já surpreendemos anteriormente. Então, pé no chão e estamos ansiosos para fazer história. Tá aí o Chico, descendente aí sul-coreano com brasileiro, já fala bem o português, está adaptado. Eu queria saber de vocês qual a importância desse jogador do Chico para esse elenco atleticano. Thaís, é um jogador muito importante. No meio de campo ali tem sido um dos principais jogadores do Atlético. Ele oscilou assim como toda a equipe nos últimos jogos, não dá para responsabilizá-lo, mas antes desses 3, 4 últimos jogos do Atlético, principalmente quando ainda contava com o treinador Wagner Mancini, o Chico entrou muito bem e, para mim, passa assim pelos pés dele uma classificação logo mais. É um jogo extremamente difícil, contra o líder do Campeonato Brasileiro nesse momento, tem a vantagem de ter vencido o Atlético jogando fora de casa, mas isso não pode desanimar o Dragão. Então, se entra como o azarão da rodada, como o franco atirador, que coloque isso em prática, que vá para cima e que busque a vitória, afinal de contas, só a vitória importa. É bom lembrar aqui que 1-0 é o resultado por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis, 2 gols de diferença para a classificação direta, então só a vitória importa, mesmo que seja para levar para os pênaltis, que o Atlético busque isso logo mais, jogando lá em Porto Alegre. Não vejo, sinceramente, não estou aqui jogando para a torcida e nem fazendo um papel de jornalista chapa branca, não vejo como impossível esse resultado, não. O Atlético já mostrou outras vezes esse ano, no Campeonato Brasileiro, jogando contra times grandes, que têm capacidade, sim, de sair vitorioso. Eu espero que isso aconteça logo mais.
Você também enxerga que o Chico é importante para o sucesso do Atlético Goianiense, Dante? Com certeza. Chico é um grande jogador do Atlético, com pé no chão, então. Pé no chão. Ele substituiu o Jorginho de uma forma que ninguém fala mais nesse jogador. Jorginho era o camisa 10 do Atlético, era o grande jogador, o jogador que mais criava na equipe atleticana. Parece que a glória subiu na cabeça dele e o Chico veio para resolver esse problema de vez. Ninguém fala mais no problema de camisa 10, um dos poucos times do Brasil que não tem problemas com jogadores camisa 10, com jogadores criativos, é o Atlético, e o Chico faz esse trabalho. O Chico é um jogador que pode atuar em várias posições e com essa humildade que ele mostra, eu gosto demais de ver pessoas humildes assim como eles, lutando pelo destaque na profissão, e isso acrescenta muito, com certeza acrescenta muito. Então, daqui a pouquinho a gente volta a falar do Atlético Goianiense, que entra em campo às 9h30 da noite contra o Internacional, porque agora a gente chama o vôlei. Temos nesta noite o início aí da disputa da Superliga C com participações de clubes goianos. E a gente vai ao vivo agora para o ginásio Rio Vermelho falar com o repórter que está lá à nossa disposição, que é o Igor Pereira. Boa noite, Igor. Traga todas as informações para a gente sobre essas partidas que vão começar aí daqui a pouco. Boa noite, Thaís. Boa noite, Vitor, Dante, Daniel, todos da mesa. Estamos aqui direto do ginásio Rio Vermelho. Aqui já tem bola ao alto, viu, Thaís? Estamos já com o primeiro jogo da Superliga C de vôlei masculino, que está sendo realizado aqui no ginásio Rio Vermelho, um dos grupos da competição, né? O grupo de Goiânia está sendo sediado aqui no ginásio Rio Vermelho. Essa competição, Thaís, que tem o apoio do governo de Goiás, através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, e começou hoje, viu? Começou hoje já com o jogo entre Neurologia Ativa e Força Federal. Os dois primeiros sets, a Neurologia Ativa já venceu por 25-16 e 25-20. Estamos agora no terceiro set. Superliga C, Thaís, que tem 5 grupos, né? Um desses grupos é sediado aqui em Goiânia, no ginásio Rio Vermelho, e tem também outros grupos, como em Natal, Araçatuba, Rio de Janeiro e Joinville. Funciona da seguinte maneira: o campeão de cada grupo consegue o acesso para a Superliga B de vôlei em 2021. Ou seja, de hoje até sábado, teremos aí 2 jogos por dia, e aquele time que conseguir aí a melhor pontuação consegue o acesso à Superliga B. No grupo aqui sediado em Goiânia, temos 3 equipes goianas: o Neurologia Ativa, que está jogando agora contra o Força Federal, que é do Distrito Federal, o Vila Nova e também o Caldas Apave. Além dessas 4 equipes, temos também o Paysandu de Belém do Pará. Depois dessa partida aqui, entre Neurologia Ativa e Força Federal, teremos o duelo entre Vila Nova e Paysandu às 20 horas. E aí, da mesma forma, na quarta-feira teremos também mais duas partidas. O Caldas Apave, que está folgando hoje na tabela, né? Está assistindo seus adversários, entra em quadra às 18 horas para enfrentar o Paysandu, e o Vila Nova pega a Força Federal, que está jogando agora às 20 horas. 2 jogos na terça, 2 jogos na quarta, 2 jogos na quinta, 2 jogos na sexta, e aí no sábado conheceremos aí quem será o campeão do grupo e quem vai representar aí essa região, Centro-Oeste e também do Norte, na Superliga B em 2021. Vale ressaltar também, Thaís, que o evento aqui, que é apoiado pelo governo de Goiás, segue protocolos de segurança sanitária em combate aí à transmissão de Covid-19 e, portanto, é um evento sem público, né? Aos poucos os eventos esportivos vão retomando no estado, mas é sempre bom ressaltar que com todos os cuidados, com toda a segurança, com todo o protocolo necessário. Por enquanto, é um evento sem público, mas vocês aí, os telespectadores da TBC, acompanham tudo aqui no TBC Esporte até o final dessa semana. Vou abrir as perguntas aqui, porque meus meninos têm algumas coisas para te questionar aí ao vivo. Vamos lá, Dante. Tá certinho. Ô Igor, primeiro parabéns pela sua participação aí. Eu gostaria que você fosse para nós o porta-voz de como ficou o ginásio. Nós sabemos que houve uma grande reforma por aí para que ele voltasse a sediar jogos tão importantes. Qual que é a impressão que você teve aí do ginásio de esportes Rio Vermelho, Igor?
Primeiro, boa noite, Dante. Boa Já noite. desejei meu boa noite aí para você, para todos da equipe, da mesa. O Ginásio Rio Vermelho, quando a Secretaria de Estado, Esporte e Lazer assumiu essa gestão, né, com o governo Ronaldo Caiado, se encontrava numa situação bastante delicada, podemos dizer assim, né? Tanto que o ginásio foi interditado nos primeiros meses de gestão, justamente para a recuperação do mesmo, principalmente o piso se encontrava numa situação muito ruim, inclusive o ginásio que recebe, né, aulas de iniciação esportiva, recebia competições, estava praticamente assim no estado impraticável, né? Aí o ginásio foi interditado, o contrapiso foi retirado e alguns cuidados externos, né, como roçagem, limpeza, manutenção, que vem sendo feito de maneira contínua, né, durante esses quase 2 anos de gestão da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Para a Superliga C, é um piso, melhor dizendo, específico, né, um piso de vôlei, mas atualmente o Ginásio Rio Vermelho tem todas as condições de infraestrutura, tanto externa quanto interna, para receber qualquer tipo de competição. Como é uma competição de vôlei com um piso próprio, veio um piso específico e foi colocado em cima do contrapiso que está ok, está apto para receber qualquer modalidade de esportes coletivos. Igor, boa noite, é o Vitor Monteiro, satisfação falar com o amigo. Igor, pelo que você está acompanhando aí, neurologia ativa deve ser a grande força ao lado também do Vila Nova Universo, que a gente sabe tem nomes mais conhecidos, mais acostumados. Pelo que você já está acompanhando aí, é o Neurologia Ativa o grande adversário do Vila nessa Superliga C? Pelos 2 sets que eu pude acompanhar, primeiro, boa noite, né, Vitor? Realmente, o Neurologia Ativa vem numa sequência muito forte. A gente tem aqui o Leandrão, né, que é o oposto, que tem 2,17 metros de altura, né? Dizem que até o jogador com a maior estatura no voleibol nacional atualmente. Então, isso faz muita diferença. A gente vê que o Leandrão sobrou nesses 2 primeiros sets, vem realmente fazendo muitos pontos. E, sem dúvida, né, pelos 2 primeiros sets que a gente pôde acompanhar, já estamos no terceiro set, o Neurologia Ativa já venceu os 2 primeiros por 25-16 a 25-20. É um dos grandes candidatos, né? A gente tem também o Vila Nova, né, que pegou uma base de trabalho do Já Universo, que tem também uma força, o Paysandu do Pará, e aí times um pouco mais jovens, né, a gente vê até a Juventude, que são realmente a força federal, que vem até fazendo um jogo equilibrado, em grande parte aqui, com a Neurologia Ativa, e o time do Caldas Apave, né, que inclusive eu já conversei com a direção, é um time que vem investindo muito nas categorias de base. Então, é um time que faz um trabalho mais de formação, mas que com certeza quer brigar sim por uma vaga à Superliga B em 2021, só que é um time mais jovem, assim como a Força Federal. A gente pode dizer assim que Neurologia Ativa, Vila Nova e o próprio Paysandu têm aí equipes mais experientes. Muito obrigada pela sua participação, tá? Valeu mesmo, espero que você volte mais aqui, a casa é sua, tá? Tá certo, Thaís. Muito obrigado e a gente está sempre aqui atualizando as informações daqui até a sexta-feira, daqui até o final de semana. E aí, no sábado, vamos conhecer aí quem desse grupo vai representar bem aí na Superliga B em 2021. Tá certo. E, um dos favoritos é o Vila Nova Vôlei, que conta ali com a presença do Central Legrand, ele que fez parte da campanha vitoriosa do Monte Cristo no ano de 2013, que foi campeão da 2ª divisão. E olha só o que ele falou. E excelente lembrança, né? Até tirou um sorriso de mim aqui, porque foi muito legal aquela experiência. Na ocasião, eu era capitão da equipe, levantei o troféu na Sport TV, ao vivo, foi muito bacana mesmo, uma experiência assim, que eu nunca vou esquecer. Sem dúvida, dá para tirar lição, né, cara? Eu acho que era uma equipe muito disciplinada, né? Era uma equipe que jogava muito bem taticamente, e o fator casa, né, creio que pesou também, a gente poder estar ali apresentando voleibol de alto nível para os nossos parentes, pais e mães, né, familiares, foi bem interessante. As lições em si, união, era um grupo bastante unido. Na época, o nosso treinador fez a gente fazer uma mini quarentena dentro do Ferreira Pacheco, ninguém podia sair, fim de semana junto. Então, acaba se tornando ali seus irmãos, né? Sua família. E eu acho que isso é algo que eu e mais alguns, né, que fizeram parte daquele elenco, trouxemos para esse momento do Vila Nova.
Tá aí o Legrand, lembro bem dessa campanha, né, Vitor? Ele levantou o troféu comigo lá de repórter. Exatamente. Você, na época, estava na Sport TV, Isso. né? Eu também estava cobrindo pela Rádio Universitária. Eu me toda a lembro, a competição. gente lá na rotina. O Legrand e alguns jogadores hoje defendem o Vila, estavam no Monte Cristo, e outros atletas e a comissão técnica hoje do Monte Cristo defende o Neurologia Ativa. Então, por isso, Tá dividido, são as duas equipes. dois grandes favoritos nessa Superliga Os mais C. experientes. Mas essas palavras dele, elas foram muito importantes, porque com esses jogadores que estão juntos, com esses jogadores que já vêm aí com esse entrosamento, com essa família que ele colocou, que isso é muito importante, isso já vai acrescentar bastante. Com certeza, né? Você acha que faz a diferença, Daniel, ter jogadores experientes assim no elenco, com essa meninada chegando, passar isso para eles? Faz muita diferença, Thaís. E a única coisa a lamentar é que o Estádio Olímpico, que estava praticamente abandonado e foi reformado para esse evento, infelizmente não pode receber público, né? Porque o público do vôlei é um público presente, ele é fiel e faz um espetáculo nas arquibancadas. Então, isso a gente lamenta, a gente entende os motivos, mas lamenta que o público ainda não possa estar lá para apoiar os times goianos. O nosso ginásio Rio Vermelho fica ali anexo ao Estádio Olímpico, né, Em 2013, né? Centro Olímpico. Centro Em 2013, a competição aconteceu no SESI Ferreira Pacheco, que o Monte Cristo fez melhor campanha, então decidiu em casa. Estava lotado ali o ginásio do Ferreira Pacheco, foi muito bacana mesmo. E com certeza, quando a gente voltar a ter público, tomara que com duas equipes goianas na Superliga B, já que temos o Anápolis Vôlei, e com mais uma equipe conseguindo acesso, a gente vai ter um grande público acompanhando a segunda divisão do vôlei masculino nacional em 2021. Com certeza, e ao longo dessa semana, todos os dias, nós vamos atualizando o nosso público aqui, a nossa audiência, sobre essa competição que está acontecendo aqui em Goiânia, o Grupo 4 da Superliga C, com sede aqui no Ginásio Rio Vermelho, tá bom? Agora a gente volta a falar do Atlético Goianiense. A gente viu aqui que o Meia Chico deu entrevista, falou que confia que vai conseguir sim reverter o resultado hoje, jogando lá no Beira-Rio contra o Internacional. Eu quero saber se para isso acontecer, meninos, qual a postura o Atlético Goianiense deve ter em campo hoje contra o rival que é líder do Campeonato Brasileiro. Espero um Atlético mais concentrado do que foi no primeiro jogo. O Atlético demorou 20 minutos para entrar na partida de ida, que foi no Olímpico. 20 minutos de domínio da equipe gaúcha. O Inter teve 3, 4 chances, acabou fazendo 1-0. E o Atlético teve que correr atrás do prejuízo. Hoje não, o Atlético precisa entrar ligado desde os primeiros segundos, né? Nem o primeiro minuto. Desde os primeiros segundos, entrar muito ligado, muito concentrado, considerando que é uma decisão mesmo. Então, eu espero uma postura de um time lutando, dando o sangue, dando a vida em campo para conseguir reverter esse placar que é favorável à equipe gaúcha, que é melhor tecnicamente, mas não tem nada perdido. O Atlético tem condições, sim, de conseguir o resultado favorável lá no Sul. E aí, Dante, consegue ou não consegue? Não, o Atlético, ele tem mostrado em várias oportunidades, em várias ocasiões, que é uma equipe que a bola não queima no pé dos jogadores. Os jogadores sabem o que faz com a bola. É verdade que uma partida de futebol tem muitas características específicas. Por exemplo, o início do jogo, como bem disse o Vitor, é muito importante para que o jogador ganhe confiança dentro de campo. Um goleiro, por exemplo, experiência própria, viu, gente? Vocês não reparam, não. Um goleiro, por exemplo, ele... Seu histórico de atleta que está dizendo isso? Histórico de atleta, disputei... Já que você está cutucando, né? Não, eu acredito. Disputei campeonato estadual de futebol de salão, Bom. Campeonato de dente de leite também, desde dentinho de leite, já era atleta. Então, é muito importante que o jogador, nos primeiros minutos do jogo, tenha confiança de participar de uma boa jogada. Já uma jogada ruim pode atrapalhar o jogador pelo jogo todo. E isso é natural de acontecer. Eu concordo, e a única coisa que eu queria colocar, além da concentração, é que eu espero que o Atlético tenha trabalhado os erros individuais, que tem prejudicado muito o clube nos últimos jogos, né? Que essa semana tenha sido de trabalho para corrigir esses erros. E já que o Dante está falando aí da sua época de goleiro, mandar um abraço aqui para o nosso diretor de rádio e teledifusão, Rafael Vasconcelos, que hoje me confidenciou que já fez em um jogo 8 gols dentro do Serra Dourada.
Só que não existem imagens sobre Eu ia isso. falar, filmou, Não fotografou. existem imagens sobre isso. Inclusive, o Daniel está querendo lançar um prêmio para quem tiver imagens. O Daniel vai pagar uma fortuna. Qualquer telespectador que tiver imagens, eu pago bem, recompenso bem por isso. Eu quero retirar a minha participação no futebol para não ouvir isso. Eu quero retirar. Gente, teve mais jogos. Vamos conferir também outros jogos da Copa do Brasil nessa semana. A gente tem aqui, ó, 7h, já começou lá. Cuiabá e Botafogo na Arena Pantanal. Tem atualização aí, Vitor Monteiro? Tem sim, a gente olha Em 9h30. agora, 22 minutos, 0x0, nada de gols até aqui. Cuiabá venceu o primeiro jogo no Rio, né, 1x0, então 0x0, Cuiabá tá passando. Cuiabá, que pela campanha está sendo conhecido como Cuiabáer. E a gente tem ali 9h30, Internacional e Atlético Goianiense no Beira-Rio, que nós já comentamos aqui. Mas é bom salientar... Ah, tem mais, né? E quarta-feira, 7h, o Ceará recebe o Santos no Castelão. Na ida, 0x0. E 9h30, Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Flamengo venceu por 1x0 na ida. 9h30, América e Corinthians na Arena E o Independência. América que ganhou na Arena Corinthians por 1x0. 1x0. Só para acrescentar... Quinta-feira, não é possível que vai acabar. Palmeiras joga contra o Bragantino no Allianz Parque. E 9h30, Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi. Palmeiras venceu a ida por 3x1, o Grêmio venceu no primeiro jogo, então Palmeiras e Grêmio têm a vantagem do empate. Agora sim, Dante. Agora sim, não vai furar o esquema. É que o placar do jogo é muito importante ser salientado, porque a diferença de um gol, o seu Atlético vence por 1x0 lá em Porto Alegre, já vai para os pênaltis, e é uma grande possibilidade. Então, o gol que o Atlético marcou no final do jogo foi muito importante, que pode ajudar bastante. O Atlético, inclusive, dá uma confiança a mais para os jogadores do Atlético. Então, não precisa pensar que tem que bater de 2. É bom, claro, mas de 1x0 já dá um grande alento. Inclusive, treinaram bastante pênaltis essa semana, né? Tem um goleirão, né? Pois é, tem o Jean lá. E você, Daniel, acha que dá esse placar? Acho que... Confia? Confio, sim. Acho que desses placares aí, que o Vitor colocou aí, inclusive sobre as vantagens, eu não vejo nenhum que não seja reversível nesse momento. Até porque nós tivemos uma primeira rodada onde todos os azarões, digamos assim, conseguiram bons resultados, com exceção do Atlético Goianiense mesmo, que perdeu em casa. Então, acho que os grandes aí têm boas possibilidades de poder reverter esses placares e poder conquistar a sua vaga, já que a Copa do Brasil é o torneio que tem as melhores premiações no Brasil. Recadinhos agora da audiência. Olha esse aqui. Olá, Thaís. Boa noite. Programa. Estamos assistindo aqui. Fala aí do futebol de Brasília, porque eu acho fraquinho. Somos de Formosa, Goiás. Não deixou o nome, deixa eu ver se tem aqui. Alcides, está escrito aqui. Obrigada, Alcides. Está aí pertinho de Brasília, Vai conferindo. tentando se recuperar, né? O futebol de Brasília com Gama e Brasiliense estão até bem na Série D, fazendo boas campanhas, buscando voltar ao que já foi um dia, né? Já chegaram a disputar a elite por algum tempo. Boa noite, ouvindo vocês pelo rádio, amando o programa. É a Shirley do Jardim Vila Boa. Oi, Shirley, obrigada por você estar aqui conosco. Temos o Gilberto do Condomínio das Esmeraldas. Boa noite, Thaís e a todos do programa. O Goiás liberando o Edilson para o Avaí. Será que a diretoria já jogou a toalha? Isso é assunto para o próximo bloco, então vocês segurem aí na audiência que a gente volta já já.